As irmãos, então, o que seria presciência? Presciência, muitas pessoas dizem, né? Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mas o que seria a presciência na Bíblia? Então, existem duas linhas teológicas que falam sobre isso. A primeira linha teológica diz que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, porque Deus previu que nós iríamos crer. Então, como Ele previu a nossa fé, então Ele nos escolhe. E a segunda linha teológica diz que foi simplesmente por causa do beneplácito da vontade de Deus. O que será que a Bíblia quer dizer com presciência? Bom, primeiro nós vamos ter que ver o que é presciência. Em 1 Pedro 1,2, a Bíblia diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Segundo a presciência de Deus Pai. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz que aos que dantes conheceu, a esses predestinou. Realmente, existe um certo aspecto de conhecimento prévio nesse tipo de pensamento. E as pessoas ficam confusas. Então quer dizer que houve algo que eu fiz, e por isso Deus me escolheu. Mas não é isso que o texto está dizendo, não. Conhecer na Bíblia, ele tem um significado e uma expressão que é mais precisa, com intimidade, do que apenas um conhecimento intelectual. Quer ver? Lá em Romanos 8, se você examinar bem o texto, você vai ver assim, ó, aos que dantes conheceu. Bom, se fosse um conhecimento prévio, geral e mental, significaria então que esse conhecimento abrangeria a todos. Porque de certa forma, Deus, por ser Deus, conhece o futuro, então Ele deveria conhecer todos antes. Não é isso que o texto diz. O texto limita um certo grupo de pessoas. Ele diz assim, ó, aos que dantes conheceu. Bom, isso já deixa um pouco mais complicada a ideia de presciência que os irmãos dizem. Mas o texto continua. A estes, ou seja, estes que foram conhecidos antes, esses então foram predestinados, marcados de antemão, para ser conforme a imagem do Filho. Então, nesse texto de Romanos, a presciência está clara que não é simplesmente um conhecimento prévio. Jesus, em outro texto, diz assim, ó, muitos virão naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não fizemos muitos sinais, muitas maravilhas? E a Bíblia diz, eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Peraí, tem como Jesus ou Deus não conhecer alguém? Não, Jesus conhece todos. O que ele quer dizer com isso? O conhecimento ali tem a ver com intimidade. Conhecimento na Bíblia nem sempre quer dizer um conhecimento mental e intelectual, mas mais puramente o conhecimento de intimidade. Então, entendendo um pouco melhor esse conhecer, a gente poderia dizer, aqueles que Deus teve um certo amor, a esses então, Ele predestinou. Aqueles que Deus teve um amor íntimo, a esses Ele escolheu. Não fica claro que eles tiveram um amor por Deus antes. Não, pelo contrário, Deus amou eles de antemão. Então, agora vamos para o texto de 1 Pedro 1,2. 1 Pedro 1,2 diz que eleito segundo a presciência de Deus Pai. No mesmo texto, no versículo 18 em diante, diz que o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. E a palavra grega também é presciência, prognose ou prognoso. Se o texto quer dizer que Deus previu alguma coisa e por isso Ele nos escolheu, então quer dizer que Deus, então, o sangue de Jesus que foi conhecido antes da fundação do mundo, o texto deveria dizer assim, olha, Deus estava lá no passado, viu o que Jesus ia fazer, achei isso legal, vou usar isso. Não, a gente sabe que não é assim. O texto está falando que Deus planejou a morte de Cristo antes da fundação do mundo. Por isso o sangue de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. A palavra grega também é prognoso. Então nem sempre quando a palavra prognoso aparece na Bíblia, a palavra conhecimento ou presciência, ela quer dizer que Deus ele adivinhou o futuro, ou olhou numa fenda do espaço-tempo e viu o que nós iremos fazer de bom. Não é isso que o texto está dizendo. Na verdade, o texto está mostrando que houve um planejamento de Deus para que essas pessoas eleitas fossem de fato eleitas. Também poderia ser interpretado assim o texto de 1 Pedro 1,2. Olha, vocês foram eleitos assim como Deus previamente sabia de alguma forma que vocês iriam ser. Sim, o texto pode ser interpretado dessa forma. Não que Deus escolheu vocês pelo fato de
vocês terem feito alguma coisa. Não, o texto está mostrando que houve um planejamento da parte de Deus. Esse planejamento, ele está falando, obviamente e claramente, de um planejamento de Deus e não do homem, porque elei segundo a presciência de Deus, não pela presciência de Deus viu o que você iria fazer. Não. Outra coisa também, para os irmãos que pensam que são eleitos segundo a presciência, vou fazer uma pergunta para terminar o vídeo. O que foi que Deus previu? Que nós éramos bons? Ou que nós iríamos crescer em o Espírito Santo? Não. Quem foi que botou, outra pergunta, quem foi que botou o futuro lá para Deus prever? Eu acho que é Deus. Então o que Deus prevê? O que Ele mesmo fez. Na verdade, o texto está mostrando simplesmente que houve um planejamento de Deus para os eleitos, para que eles fossem salvos. É isso que o texto está dizendo. Então, muito mais ponderante nós cremos na segunda opção. A primeira, que diz que Deus preveu alguma coisa em nós, por isso que nos escolheu, ela é descartada. Mas a segunda opção, ela fica clara. Lá em Efésios, no capítulo 1 e 3 em diante, diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bens espirituais em Cristo Jesus, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, toda essa eleição é segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito significa bom prazer, ou um desejo particular da pessoa. Quer ver um exemplo? Quando Deus criou o mundo, Ele criou, a Bíblia diz que disse Deus, haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz, e viu Deus que isso era bom. Deus não perguntou para ninguém se era bom. Ele simplesmente viu que era bom. Ele não está perguntando a opinião de ninguém. Ele simplesmente fez e era bom. Isso é bom prazer. Foi bom prazer dele fazer a luz. E ele viu que era bom. Por quê? Porque estava no prazer dele. Então tudo que Deus faz é do bom prazer dele. Mesma coisa quando ele termina a criação, diz, e viu Deus que tudo quanto ele fez era muito bom. As coisas são boas porque Deus faz elas. E não são boas porque Deus leu no livro de coisas certas e erradas o que ele deveria fazer, e então ele fez o que era certo. Não, Deus não tem um livro de coisas certas e erradas. O que ele faz é justo e o que ele faz é bom. Logo, se ele escolheu alguns, quem somos nós para contender com ele? Assim como Paulo diz, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Também, a outra pergunta que muitos fazem, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem é que pode resistir à vontade de Deus? E Paulo responde, Paulo não diz assim, que pergunta maravilhosa, estupenda que você fez. Não, Paulo diz, mas quem que tu pensa que tu é para discutir com Deus? Como é que o Caco vai falar com o Criador o que ele faz? Deus é soberano. Então, nós devemos encarar, principalmente os cristãos, Deus como sendo Deus. Não simplesmente como sendo um cara que tem o dom da premonição, de ver o futuro. Não, ele é Deus. Ser Deus é uma implicação muito prática. Além dele saber tudo, ele também tem o controle de todas as coisas. E também faz com que todas as coisas ocorram como ele quer. Independente do caos, calamidade, ordem, no final de contas, a equação para ele vai ser a mesma. Ele vai fazer com que todas as coisas confluam para aquilo que ele quis. Isso significa presciência. Não simplesmente Deus é um cara que tem o dom da premonição. Amém? Graça e paz.